Mucuyu Mãe, Mucuyu Gil, boa noite a toda a família Força e Luz. Hoje nós vamos ver algumas questões ligadas à obsessão, mais precisamente nas questões ligadas à obsessão durante esse período de pandemia, né? Está sendo um período muito tenso, um período muito difícil para todos nós, e esse estudo tem como objetivo ajudar aqueles que estão com algumas questões ainda de ansiedade, enfim, algumas questões emocionais, porque todos nós estamos, na realidade, com o nosso emocional mexido. Mas, primeiramente, vamos ver o que é obsessão. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo, né? Ele tem características diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e de suas faculdades, e que vai causar alguns constrangimentos para aqueles que estão sofrendo esse assédio, essa influência, vamos dizer assim, persistente e maldosa. Segundo Rubens Saraceni, a obsessão para ele pode ser de dois tipos, ou uma questão de karma, um problema kármico, ou um desequilíbrio profundo no íntimo do encarnado e desencarnado, atraindo seus afins. Porque a obsessão ela vai se dar justamente, como a gente vai ver mais adiante, através da sintonia, da afinidade. A obsessão há muitos séculos, ela vem sendo os maiores problemas da humanidade, né? Sendo difícil até de ser sanada, pois trata-se de problema de ordem moral. No campo da religião, muitas correntes a tratam como um exorcismo, e algumas correntes religiosas, algumas religiões, inclusive, usam de desobsessão de forma agressiva, né? Exorcismo, para poder expulsar o demônio, fazendo com que as pessoas passem por terríveis constrangimentos. As linhas de leis, todas sem exceção, têm tratado do assunto através de processo de conscientização. Todas elas têm trazido para nós a questão da conscientização, né? Seu Exu Caveira mesmo tem um livro dele, As Sete Palmos, em que ele fala bastante de como é difícil e relata questões, relata situações mesmo, casos em que está sendo difícil, e é difícil por conta de que o espírito não se conscientiza que ele precisa mudar, né? E eles vão, através desses processos, aliviando os tormentos dos que possam, por qualquer delas, tentando fazer, porque as pessoas que passam, né? Tentamos com que mudem sua ordem de pensamentos, limpem sua tela mental, façam suas reformulações de vida. Né? Por se tratar de um domínio, os espíritos podem adquirir sobre essas pessoas um domínio, né? E essas facetas do relacionamento entre os seres, em qualquer de suas condições, encarnados ou desencarnados, mesmo que já tenha ocorrido o desencarne de uns e o reencarne de outro, dependendo do desenvolvimento entre as partes e suas tendências, esses desajustes só serão desfeitos quando a justiça e o aprendizado seja assimilado. Infelizmente, a grande maioria de nós não conhece a si mesmo, né? Tem dificuldade de aceitar que precisam mudar, tem medo de que vão encontrar dentro de si, negam a transformação interior, né? Tem medo do que a autodescoberta pode trazer, as consequências, as dores para cada um. Por isso é preciso que nós possamos refletir sobre a necessidade de nos conhecermos realmente, até porque toda ação das trevas é um reflexo do que carregamos dentro de nós, o que nós já vemos trazendo de outras reencarnações, de outras vivências, né? É como a nossa mãe Romilza fala, é aquela bagagem, aquela mala que nós carregamos nas costas, né? Sem realizarmos as nossas reformas e mudarmos o padrão vibratório, nossas próprias vibrações, permanecemos na mesma sintonia dos nossos desafetos, né? Por isso, nós agora vamos ver os fatores que vão levar, né? O que desencadeia realmente esse processo obsessivo. O que faz com que esses seres, com que esses espíritos se negam a nos perdoar e ficam nesse vínculo, nesse ciclo vicioso. O que predispõe um espírito encarnado ou desencarnado à obsessão são as imperfeições morais,
ou seja, as vicissitudes da vida, como o ego, o ódio, a vaidade, a revolta, o medo, o desregramento sexual, ciúme, remorso, vícios relacionados a drogas, desejo de vingança e etc. E o pai de todos esses vícios morais chama-se o orgulho. O orgulho é o pai de todas as nossas imperfeições morais, porque o orgulho nos impede de evoluirmos, é um entrave em nossa vida. O que rege esse processo é o atendimento da lei de sintonia, que é a predisposição da atração recíproca, né? Através da emissão e recepção de ondas mentais. Para que as vibrações emanadas por esses espíritos que pensam negativo sobre a gente, para que chegue e nos alcance, é preciso que nós também tenhamos esse mesmo pensamento. Estamos vibrando nessa mesma faixa. Ele vibra o mal, nós também do lado de cá estamos vibrando o mal. E aí há uma lei da sintonia, há uma lei de atração, onde ele consegue emanar o ódio e nos atingir, certo? Se tivermos bons pensamentos, vibração positiva, ele não vai conseguir nos alcançar. Daí a necessidade de se trabalhar os pensamentos, modificando-os para melhor de forma positiva. Na medida em que o espírito se aperfeiçoa moralmente, ele deixa de atender essa obsessão. Como disse o Exu Caveira, né? Tem um livro dele muito interessante que ele fala: você pode mudar de bons para maus pensamentos, como pode mudar de maus para bons, mas todas as atitudes também precisam ser mudadas e só depende de você e do seu discernimento mental. Nesse período de pandemia, muitos sentimentos que surgem durante uma crise já existiam em intensidades menores antes dela. E aí está o ponto, a chave que liga a obsessão, a crise, o isolamento. Quando falamos em males emocionais, estamos falando não só males do corpo, mas também o males do espírito, certo? Assim como a pandemia reforça sentimentos mais ruins, reforma também influências espirituais negativas, já que estavam guardados para nos atingir. Diante dessa crise, esquecemos a paciência, a resignação, a serenidade, possibilitando a entrada do obsessor, ou seja, o indivíduo pensa que não tem saída. Aí vai o obsessor lá no ouvido dele e diz: realmente você não tem saída. E ele aí reafirma: eu não tenho saída. Desse modo, os pensamentos negativos não foram implantados totalmente pelos obsessores, de forma que foram conscientes ou inconscientemente, eles já estavam conosco. Eles só foram potencializados. E uma outra situação delicada são os conflitos familiares em tempo de isolamento social. Esses conflitos fazem pensamentos negativos que, por sua vez, vão abrir porta para que os espíritos o obsediem. O desequilíbrio no relacionamento, na conduta de um dos membros de uma família ou até mesmo de todos da família podem ser uma abertura para uma sintonia com espíritos inferiores. Pode ocorrer também que esses espíritos já estejam esses conflitos já foram provocados com eles, só fizeram potencializar. Para que possamos manter o nosso equilíbrio, eu sei que é difícil, mas a gente precisa procurar manter o nosso equilíbrio para que possamos superar essa crise e não adentrarmos na questão da ansiedade, da depressão, do pânico. O pânico, a ansiedade está desencadeando muito pânico, né? Mas nós podemos vibrar e mudar esse padrão vibratório. Podemos ligar com todos esses sentimentos, inclusive a obsessão. Afinal de contas, nós fazemos parte deste quadro. Afinal, não esqueçamos que a egrégora espiritual do nosso templo religioso está conectada a nós. Como sempre, né, eu costumo dizer, os nossos avós, os nossos velhos, eu chamo de nossos velhos, eles sempre falam: nós estamos acompanhando cada fio que está aqui, ou seja, cada filho. Nós sabemos o que acontece em cada um de vós. Vós não estão desamparados, vós não estão sozinhos, né? Nossa sacerdotisa também, Mãe Romilza, com seu incansável carinho e dedicação a cada um de nós, não nos deixa nunca só. Tanto que a cada dia, a todo momento, ela diz: eu estou aqui. E ela está mesmo, sempre à nossa disposição.
Mas vamos procurar seguir um roteiro seguro. Eu andei vendo uns livros de seu Exu Caveira, eu gosto muito da literatura dele, também dos outros, mas ele nos diz que nós possuímos sentimentos que fazem parte da nossa experiência terrena. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar dominados por eles, certo? Então, para nos mantermos conectados, equilibrados, primeira coisa, aceitar que a gente não está só, que não vai ser fácil, né? Primeiro a gente vê que a gente não está só, tem uma egrégora, tem a nossa sacerdotisa. Depois nós vamos aceitar que vai ser um processo difícil, ele não é fácil, né? Porque possuímos sentimentos que fazem parte das nossas experiências terrenas, né? A oração, o poder da oração é forte. Orar, pedir não só por nós, não só por nós que estamos sofrendo, mas por aquele espírito também, né? Que o Olorum abençoe. Peça perdão se for necessário pedir mentalmente. Me perdoe se errei contra você em algum momento no passado. E ore por ele também. Porque se hoje nós somos vítimas, ontem nós fomos algozes, né? A meditação, esses dias eu estava vendo uma irmã do terreiro Clarissa falando do poder da meditação. Ela é ótima porque não só vai nos trazer equilíbrio, mas vai nos permitir nos conhecermos mais, descobrir as nossas falhas mais íntimas e que muitas vezes nós não falamos nem para nós mesmos, né? Assistência de bons filmes, de bons livros, de conversas positivas com outras pessoas. Nós não podemos ficar só. Nós temos que procurar ajuda, conversar com outras pessoas, buscar uma pessoa que nos oriente ou que ouça, né? Que nos ajude a sair desse momento difícil. É um ajudando o outro na realidade. Mas o principal em todos os momentos da busca desse tema é a positividade no pensamento. Pensamentos com positividade e esperança, tendo fé em si, tendo fé no futuro e reconhecendo o potencial que, meu Deus, eu hei de sair, meu pai Olorum, eu hei de sair da crise. E se precisar, gente, por que não a terapia? Por que não a busca de um médico profissional, de um psiquiatra para nos ajudar a sair dessa crise, né? Porque seu Exu Caveira esclarece que é muito importante manter o senso de ordenação na nossa vida. Ideias, pensamentos, metas, objetivos, palavras, atitudes, tudo isso é uma realidade. Andar na linha reta de amor e de lei, né? Em consequência, isso nos trazer o equilíbrio. E agradeço a todos esse momento que pararam para me ouvir, né? Eu agradeço a todos, agradeço a casa, agradeço a mãe, a Gil, todos os nossos irmãos, né? E a egrégora espiritual dessa casa, muito obrigado. Mas nem tudo está fora de controle, nem tudo se perdeu a esperança. Porque o nosso Pai Olorum, em sua infinita misericórdia, nos protege, nos guia e nos ilumina a cada dia das nossas existências. Que possamos seguir em paz, com esperança de dias melhores, porque sem esperança de dias melhores, Pai, nós não teríamos por que estarmos todos aqui reunidos em Teu nome. E é em Teu nome, Pai, que pedimos a Tua bênção e a Tua assistência em nossas vidas. Que assim seja.